Gente, eu vim falar sobre um assunto que todo mundo tem dificuldade. Todo ser humano tem dificuldade. E os que não têm é porque já tá aprendendo que tem que se priorizar, né? Tem que se pôr em primeiro lugar. Que é sobre se retirar de lugares que já não te cabe mais, que já não é pra você, né? E às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, né? A gente às vezes tá numa situação em que a gente não tá feliz, a gente não tá bem, a gente não tá podendo ser a gente mesmo, né? Não tá podendo exercer o nosso eu. E por comodismo, por medo, por insegurança, por apego, né? Seja lá qual for o motivo de você não ter essa força para poder se retirar. E assim, por muito tempo na minha vida, com várias situações e várias pessoas, eu me submeti a muita coisa por medo. Por não por ter medo do novo, sabe? Tipo assim, ai, se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer na minha vida? E aí eu aprendi duas coisas muito assim, que viraram a chave na minha vida, mas foi aos poucos, mas viraram a chave na minha vida. Que a primeira é, você nunca vai saber, gente, você nunca vai saber o que tem atrás da outra porta. Você pode ter ferramentas que te ajudem a lidar, né, com o que pode vir. Se é um preparo psicológico, se é um autoconhecimento, se é de repente ali, né, uma forma de você se precaver, né? Mas a gente nunca vai saber ao certo, porque o futuro, ele é uma coisa que não é palpável. A única coisa que você tem a certeza é o seu presente. Então, o que você pode fazer é com o seu presente, é tomar as decisões com o que você tem. E então, assim, quando eu de uma vez por todas, eu entendi que viver é isso, não saber o amanhã, é você plantar ele hoje, virou uma chave na minha vida, muito determinante, porque às vezes parece ser uma coisa muito simples, mas quando você internaliza, quando você materializa, mais assim, você vai, não, realmente, a gente não tem certeza de nada nessa vida. Outra coisa também, né, a segunda coisa, é que, gente, quando algo não é bom pra gente, quando algo não é pra gente, quando aquela situação, aquele lugar que você tá, não é pra você, vão acontecer coisas tão incômodas que você não vai ter outra saída a não ser tomar uma decisão, a não ser sair daquilo, a não ser mudar a sua rota, sabe? Se retirar. Então, essas duas coisas viram, quando você entende, viram uma chave na sua cabeça que você consegue ter mais força, né, para poder compreender a sua situação e a você se retirar dela. Porque a gente tem que entender que nem todas, na verdade, acho que nenhuma decisão que a gente toma com algum certo tipo de nível emocional ali, sentimental, não vai doer, não vai acontecer nada, não. E isso não significa que ela não é a certa, sabe? Doer, tomar uma decisão e essa decisão doer, não significa que você está no caminho errado. Você está no caminho certo. Mas você sofre as consequências disso, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente deixa algo para trás automaticamente e dá um passo para frente. Então, você é uma mistura de sensações, né? Alguma coisa em você ali tá morrendo para que algo novo possa nascer. Então, você precisa abrir esse espaço para o novo, para você poder viver, para você poder entrar na energia, entrar no caminho daquilo que você sonha, de ir atrás do que você quer, do que você sonha. E muitas das vezes as relações que a gente tem, de amizade, de casamento, namoro, enfim, não importa. Nós somos seres sociais, então a gente tem relações, né, entre pessoas. Mas muitas das vezes te limita, né? Então é por isso que você tem que estar atento. Eu, por exemplo, hoje em dia, qualquer sinal, gente, qualquer sinal, assim, por mínimo que seja, que eu não vou ser feliz ali, que eu não vou ficar bem ali, que eu não vou ser
plena, que eu não vou ser genuinamente eu, gente, eu me retiro assim, sem olhar pra trás. Eu me retiro sem nenhum tipo de ressentimento, né? Tanto que teve uma situação que aconteceu, que eu tomei uma decisão que, tipo, eu nem olhei pra trás, gente. Tipo, eu simplesmente falei assim, meu, não tá fazendo bem isso aqui não. Eu tô, ó, tchau, beijos. E me retirei, sabe? Tipo, enfim. E aí duas amigas minhas viraram pra mim e falaram assim, meu, você é muito corajosa, cara. Porque você só pensou em você. Tipo, você olhou porque não tava te fazendo bem e você só pensou em você e você seguiu. Tipo, você não olhou pra trás. E, gente, eu cheguei nesse ponto da minha vida, assim, que, tipo, ai, não tá me fazendo bem. Eu não fico me demorando muito, sabe? Se eu percebo que tá ali me desgastando, não tá me fazendo bem. Seja lugares, seja pessoa, seja qualquer coisa, gente. Eu não tenho isso. Por exemplo, se eu chego numa festa, sei lá, num lugar, não fiquei bem naquele lugar, gente, pode ser eu que for, eu não fico. Eu vou embora. E isso se eu dou tchau pra alguém. Mas, sei lá, a gente começa a. A gente passa por coisas tão difíceis na vida da gente que às vezes uma coisinha já é o suficiente pra você falar: hoje não vai tirar minha paz, hoje eu vou ficar bem. Então eu não vou, não quero, eu não vou, eu tô indo embora. E é isso. Eu espero que vocês entendam a mensagem que eu quis passar, porque, gente, às vezes quando você. Às vezes não é questão de perder tempo, porque a gente nunca tá perdendo tempo, né? Porque se a gente tá numa situação, é por algum motivo. Mas a partir do momento que você entende que aquilo não é pra você e você insiste, seja lugares, pessoas, amizades ou relações amorosas, enfim, ali você já começa a pagar um preço, né? Porque você já sabe. Então você precisa agir. Tenho certeza na mente de vocês que a gente nunca vai ter segurança de nada do futuro. A gente vai ter que caminhar, a gente vai ter que fazer nosso caminho no mundo.